Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola, mais um episódio do Lançando a Bola para você que vai saber de uma vez por todas quem tá na final da Conferência da NFL. Só teremos mais 2 programas até o final aí da temporada do Lançando a Bola, nessa temporada de estreia do programa. Depois desse, né, teremos mais 2, o das finais de conferência e o do Super Bowl. E temos aí mais 4 times dando tchau à NFL. O time do Buffalo Bills caindo fora mais uma vez aí dos playoffs da NFL por mais um ano seguido com o Josh Allen. Temos também o San Francisco 49ers sendo completamente humilhado num sábado à noite. E no domingo o time do Houston Texans e o time do Chicago Bears foram também eliminados aí de formas bem diferentes, né? Um com mais demérito e o outro com mais mérito do adversário do que qualquer coisa, mas são os 4 times que deram adeus. Inclusive já temos até mudança em comissão técnica, principalmente aí falando de Buffalo Bills, e temos também já mais movimentações, né? A gente falou semana passada de gente que foi demitida, já tá empregado de novo aí nos times aí da NFL. Vamos falar de tudo isso neste programa de hoje comigo, Lucas Assis, e com este aqui, João Bosco Neto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você se sente sendo torcedor do favorito ao título do Super Bowl? É bom, puta merda. Caralho, tipo assim, quando o Rashid Shahi faz aquele testado de retorno, isso me remete ao Super Bowl, né? Que começa assim a campanha do Seahawks e quando fez aquele touchdown, veio aquele sentimento de, tipo, vai dar pra caralho esse jogo, porque tipo, eu tava com medo, que era um clássico divisional, que eu sabia que seria muito difícil fazer um jogo dominante defensivamente como foi no último jogo da temporada regular. Esse Paulo foi muito melhor do que foi na temporada regular. E eu tava meio nervoso, né? Mata-mata e tal. O Sam Darnold, além de tipo, não ser um quarterback elite, ele tava lesionado. Então, medo de ter que ver Drew Lock em campo. Mas, felizmente, deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo Ou certo. medo de ter o Sam Darnold fazendo besteira, né? É, e aí a gente vai começar por esse jogo, já que já tá citado ele aí. Ó, Cara, a melhor coisa que o Clint Kubiak fez nesse ano foi ter ensinado o Sam Darnold a cuidar da bola como se fosse, sei lá, a filha dele, o filho dele. Tipo assim, cara, ele tava com lesão no oblíquo. Eu não vou me arriscar a indicar onde é o oblíquo, mas é um músculo do tronco que provavelmente deve dar um incômodozinho quando você tem que fazer isso aqui. Então, mesmo lesionado, ele cuidou bem da bola. O jogo corrido funcionou bem. E não tem como não falar da masterclass da defesa, né? Forçou interceptação, forçou fumble. O CMC, eu acho que ele fez um jogo bem ok no primeiro tempo, no segundo ele se lesiona, então nem tem muito o que fazer. E todo mundo falou de limite da competência quando envolve os 49ers, e eu acho que é isso. Tipo, não é limite da competência porque os caras são ruins, é limite da competência porque acabou o cálcio em São Francisco. O CMC, ele lesiona durante a partida. Se eu não me engano, o Jake Tongs, que era o melhor recebedor dos 49ers no jogo, ele é Tyrande, né? Então daí você já tira. Se lesiona. e ele é o reserva, né? Que entra no lugar do Josh Kittle, que se George lesionou Kittle. no jogo anterior. O Jawan Jennings também no. Que geralmente o cara que aparece nas terceiras descidas não apareceu. E aí, cara, o Brock Purdy foi totalmente passageiro da agonia, assim. Que as rotas elas estavam muito bem marcadas. Eu acho que, assim, toda a defesa do Seattle foi bem, mas a secundária fez uma partida de excelência. E foi um 41-6 que ele reflete totalmente o que foi o placar. Eu acho que quando os 49ers terminam as posses deles em 2 field goals e percebe que não vai dar para chegar na red zone com algum perigo, já é um indicativo do que Seattle veio para fazer.
Confesso que eu só fui relaxar quando os dois técnicos botaram os quarterback reservas em campo, porque mesmo estando 41-6, o Bears fez o que fez, né? E o Kyle Shanahan é um técnico mais Nem que era provável. metade da história, né? Era, Mas é NFL, é playoffs, realmente. Você tipo, nunca, jogo né? divisional, o Brock Purdy nunca tinha perdido no Lumen Field, se eu não me engano. Então, tinha todo esse contexto. Mas, cara, é um time que não tem como não lembrar de 2013, sabe? É um ataque que funciona de um jeito muito específico, mas é um jeito específico que funciona pra caralho, com perdão da redundância. E é uma defesa que ela vai trucidar, pô. Tipo assim, pegou, sei lá, o terceiro melhor, segundo, terceiro melhor corredor da liga, fez purê do cara. Tudo bem que o corpo de recebedores não estava inteiro, mas também não deixou os caras desenvolverem rotas. O playbook, o Kyle Shanahan fez até chamadas interessantes, mas não funcionou bem. E para mim, um ponto importante é como o 49ers não teve pass rush, e isso facilitou demais com que o Sam Darnold trabalhasse bem a bola. Tudo bem que a gente não pode tirar os méritos do atleta, não pode tirar os méritos da chamada, mas pô, o touchdown do Jackson Smith-Njigba, se ele tivesse mais pressão ali, talvez não tivesse saído, porque foi uma bola muito difícil, ele tem que encobrir o marcador e achar o cara na endzone. E o Sandarno rodou bastante play action também, que eu achei interessante, que ele é um quarterback mais paradão, então ele ter conseguido sair ali do pocket para fazer passes foi interessante. Cara, foi um jogo ideal. Fico animado para cacete. Queria pegar o Chicago Bears, que eu achava o matchup mais fácil. Não quero ter que enfrentar Matthew Stafford brigando para MVP. Tipo, playoff não conta para MVP, tá? Antes que venham falar coisa, mas se o cara já vem quente da temporada regular, isso é um problema gigantesco. Mas enfim, é ir para dentro dos caras, tá ligado? É ir para dentro dos caras. Deveria ser, eu tô a 20 mil quilômetros de Seattle, mas é isso. Acho que essa questão do limite da competência tem muito a ver também com o adversário. Porque o jogo da semana passada contra o time do Philadelphia Eagles, a gente já tinha palpitado contra São Francisco, né? A maioria das pessoas, o São Francisco 49ers era zebra e acabou conseguindo eliminar o Philadelphia Eagles. Só que tem muito a ver com o fato de que o Seattle Seahawks jogou nessa semana como um time que de fato quer ser campeão, como um time de fato quer eliminar o adversário que está ali do outro lado, mesmo que ele seja bem mais vulnerável do que você. E o Philadelphia Eagles, que é o atual campeão, não teve 10% dessa postura. De pegar a bola e ter a chance de retornar com o jogo iniciando. De logo na sequência amassar em todas as oportunidades que tivesse a defesa. Né? A defesa amassar o ataque do adversário. Assim, não dá chance nenhuma. Então, o San Francisco 49ers não jogou nada nesse jogo porque o Seattle Seahawks não deixou. E o Philadelphia Eagles semana passada deixou. Então, e o Philadelphia Eagles semana passada jogou parecendo como se achasse que ia ganhar a qualquer momento, porque nós somos campeões do Super Bowl contra um time que não tem metade do elenco, mesmo que a gente não faça nada no segundo tempo, como sempre. E o Seattle não. O Seattle, desde o primeiro segundo de jogo, ele fez tudo o que tinha que fazer. Jogou como se fosse jogar contra o Patriots do Tom Brady, mesmo sendo contra um time muito mais fraco que isso, porque você amassa, você até tem a chance de descansar no final do jogo, chegar mais tranquilo, com mais moral para a próxima semana, e não dar sopa ao azar, o que não pode ser dado em jogo de playoff de NFL. Então, acho que essa é a total diferença entre quem é o atual campeão e quem quer ser o próximo campeão. Cara, é porque você chegar numa final seguida no banho-maria é muito difícil. Eu só vi isso acontecer com os Chiefs do Mahomes, que o Mahomes é um psicopata. Porque, assim, e foi muito naquela, né? Tipo, dificuldade para ganhar divisão, jogos meio apertados e tal. O Jalen Hurts é o Mahomes. E, cara, skill player ele te ajuda até um certo ponto. O AJ Brown não quis jogar esse ano. Então, você ir levando as coisas
empurrando, porque eu sou o melhor da NFC, eu sou o atual campeão. Quando eu quiser, eu tenho um running back que bateu 2.000 jardas na temporada passada, ele vai destruir aí esse meio de campo, e não foi assim. Então, eu acho que Seattle tem a consciência de que hoje ele é o melhor time da Conferência Nacional e ele não deixa isso virar salto alto. Ele quer comprovar isso a cada jogo, que é uma coisa que eu acho que é muito importante no esporte em geral, que é você ter consciência que você é bom, mas não deixar de te relaxar. Isso virar, na verdade, um objetivo de que se eu sou bom, eu tenho que provar que eu sou bom a cada jogo que passa. E eu acho que Seattle tem esse espírito. Dito isso, a gente vai falar de algo muito pior nesse mesmo sentido para outro time aí que se classificou também já, mas tem um gosto agridoce no final dessa história, que é o Zach Charbonnet fora da temporada, né? Pois é, quando ele foi para a tenda, eu fiquei com medo, porque quando o running back funcionou muito bem, só jogaram eles dois. O terceiro running back ativo do elenco, o primeiro exemplo do cara foi um jogo de playoff. Então, me preocupa porque o Kenneth Walker III vai ter um volume de corridas muito maior contra os Rams, até porque o ataque do Seahawks é baseado em corridas. E ele não é o cara da Red Zone, né? Isso é pro Zach Charbonnet, né, que é o cara que teoricamente aguenta muito mais pancada. Vai fazer muita falta, a gente sabe como é importante ter dois bons running backs de bom volume na NFL, mas eu desejo uma pronta recuperação e que, quem sabe, no Levi Stadium ele esteja com o anel de campeão, né? Show! Mais algum tópico sobre esse jogo ou já vai puxar aí o próximo? Bora pro próximo. Falar do jogo que foi mais cedo nesse dia, né? Que foi Denver Broncos 33, Buffalo Bills 30, playoff futebol total, esse jogo. E, cara, vou começar tirando um elefante da sala. O Josh Allen é culpado pra caralho. Não tem como não dizer isso. São dois fumbles ridículos em sequência, interceptação burra no tempo normal. Mas o que a secundária de Buffalo também é jumenta de ficar dando falta só para os caras cobrar a porcaria do field goal na última próxima partida é brincadeira também. Começou essa sequência parece... O cara deu safanão no último lance do jogo. O começo dessa sequência aí parecia que não, a defesa tá super ligada, né, para tentar impedir de alguma forma. Não, no final das contas foi falta atrás de falta, e Ave Maria. Mas o Josh Allen é muito culpado. Querendo ou não, o Josh Allen também é um dos responsáveis por Buffalo ter conseguido, ainda assim, brigar pelo jogo, mesmo ele tendo sofrido 4 turnovers. Se não são os 4 turnovers, provavelmente o Buffalo ganha o jogo. E muito por causa do Josh Allen. Só que os 4 turnovers são na conta do Josh Allen também. Então, cara, é complicado. Meio... E aí vai o contrário do que a gente disse semana passada. Semana passada ele foi o quarterback decisivo. Essa semana ele foi o quarterback que entregou. Cara, e é meio bizarro que um segundo anista que não é tão talentoso quanto ele, lá, depois que ele teve uma interceptação também que foi ridículo, que tipo, o Greg Rousseau ele faz isso aqui para interceptar a bola. Uhum. E aí, tipo, ele tem a interceptação ridícula, e aí ele tem a memória de peixe dourado, que nesses casos é bom, esquece que fez isso e volta a conduzir o time dele. E aí, um ponto que vai deixar o torcedor de Buffalo puto é que nesse jogo em específico eles jogaram bem contra a corrida. E não serviu de porra nenhuma no final. Começou bem. Os 2 jogos terrestres começaram muito bem. Mas durante o percorrer do jogo, realmente ficou muito mais fácil. O RJ Raven não entrou no jogo. Pois é. No segundo tempo, aliás. No segundo tempo foi muito mais bola do... Foi Bo Nix contra Josh Allen. Mas no começo do jogo, as duas equipes estavam entrando bastante no jogo terrestre. E seja porque o Buffalo tem um excelente jogo terrestre, principalmente com o James Cook, seja porque a defesa é horrível, mas se encontrou durante o jogo, isso é um fato. Mas não deu. Não, e outra, a marcação que eles fizeram em cima do Courtland Sutton
foi boa pra cacete, pô. Ele teve menos de 50% dos alvos que foram tentados com ele conseguiu fazer a recepção. Então, tipo, é meio foda porque os caras fizeram merda quando não fugia. A secundária fez falta pra caralho na prorrogação e o Josh Allen falhou quando precisava dele. O Sutton fez um péssimo jogo, pô. Além de tudo isso que tu já disse, ele ainda teve drop feio. Foi realmente uma vitória apesar do Cortland Sutton. E aí vai ficar sempre esse questionamento até ver se ele consegue ganhar pro Josh Allen, se de muita gente chama ele de pipoqueiro, né? Porque assim, mas assim, o Josh Allen, eu acho até que a desculpa que ele tinha do Mahomes não veio nesse ano. Aí é que eu vou entrar no ponto. Para mim, ele poucas vezes ele entrou tão pressionado como ele entrou hoje. Entrou essa semana. Porque se ele ganha, vamos dizer, porque não tinha o Mahomes, e se ele perde, vão falar, ele perdeu mesmo sem o Mahomes na frente dele. E aí, a coleção de traumas é um negócio que atrapalha ainda mais. Não tem jeito. Você vê praticamente a reta final do quarto inteira. E a prorrogação, quando ele não tá em campo, quando aparece ele na sideline... Ele tá com a cara de fugido. Não, assim. Parece que alguém morreu. Não, e aí eu quero citar duas coisas. A primeira é que ele tem a bola do jogo e ele bota a bola muito para a esquerda, que talvez se isso fosse no jogo de temporada regular, que não valesse porcaria nenhuma, ele teria acesso àquele passe. E que eu indiquei até na semana passada o livro do PVC, e quando ele fala do grupo do 7-1, é meio que eu sinto com o Josh Allen. Que é tipo, é tanta pressão de a gente não pode fazer merda, que aí quando ele faz uma merda é uma diarreia. Em 2014 não podemos repetir o maracanaço, e aí eles fizeram o mineraço, e nessa eu não posso me dar ao luxo de não ser campeão quando o meu maior rival não tá aqui, que ele faz um... Cara, o primeiro fumble dele é ridículo. É completamente displicente a jogada, pô. Cara, eu não entendi. Tipo, quando eu vi aquilo na televisão, eu pensei, ele jogou a bola pra trás do nada. E, tipo assim, ele tá correndo assim com a bola. É, tipo, tá aqui, quer? Toma. Pior do que quando eu segurei a mesma garrafa dessa da nossa amiga. E assim, cara, você não pode dar um vacilo desse com o Nick Bonito no outro lado. Não dá, pô. Não tem condição. E nisso ainda cai, e a derrota que ainda fica mais dolorosa ainda pelo contexto de ser de novo na prorrogação e de ter dessa vez a chance de ter a posse de bola para os dois lados, e aí cai mais uma coisa, né? Porque não só caiu a questão de não foi contra o Mahomes, dessa vez não temos o Mahomes, vamos ganhar. Dessa vez vamos para a prorrogação e não vamos depender de uma moeda. E desperdiça as chances que tem também na prorrogação. Não pontua. Cara, e vamos lá, vamos tirar o telefone da sala. É interceptação aquilo ali. Pela regra. Sim. Vamos lá. Guilherme Cohen, árbitro profissional, estuda este livro todo ano, é a maior referência de arbitragem que temos no Brasil hoje. Explicação. Não é só cair no chão. Você tem que ter o controle da bola e tem que dar tempo de você virar um corredor. Assim que ele cai, o outro cara já tira. 0,5 segundos não é tempo suficiente para ter futebol move. É simples. Para mim, não tem questionamento nisso. Eu também tô bem fechado nessa. Para mim, interceptação, praticamente os dois estão agarrando a bola juntos. Enquanto estão caindo, e quando cai, quem fica é o jogador do Denver Broncos. Para mim, interceptação também. Mas, tem mais uma coisa que eu queria falar. O Sean Payton, ele foi muito medroso no overtime, quando ele recupera a bola. Tipo assim, me passou um pouco de que talvez ele não tivesse tanta confiança no Bo Nix. E, assim, teve a questão da lesão, né? Quebrou o tornozelo. Mas eu acho que ele já estava chamando mal esse ataque antes de ocorrer a lesão. Antes dele sentir que talvez o Bo Nix tivesse errado. Porque, tipo, ele chama umas screens meio aleatórias num jogo que você precisa de jarda para ter um field goal. Então, assim, chamar screen nas situações que o Broncos estava ali, eu achei meio estranho. Eu achei ele conservador ao extremo nas chamadas desse último período. Dito isso, excelente jogo do Bo Nix. Não, no geral, assim, e vai fazer falta demais, né? Agora, realmente,
é a questão mais agridoce uma das vitórias mais agridoces da história da NFL. Não existe precedentes de alguém que vá tentar o que Denver vai fazer. Porque o Nick Foles, ele entra no fim da temporada, ele não entra no jogo mais importante da temporada até então. Quando a gente lembra de grandes casos de quarterback reserva ganhando Super Bowl. Sim. Dito isso, Nick Foles provocou o New England Patriots hoje, né? Zoando justamente sobre isso. Disse, é uma pena, não sei o que, isso que tá acontecendo com Denver, mas, pra sorte deles, os Patriots não lidam tão bem assim com um quarterback reserva chegando num momento decisivo. Cara, e assim, mas eu acho que o matchup contra os Patriots melhor, tanto para o Shanahan como para o ataque dos Broncos. Porque não é uma defesa tão agressiva. Então, talvez você consiga correr mais com a bola, consiga forçar uns screens ali. Quando seu quarterback não entra em campo há mais de um ano e a última vez que ele entrou ele não passou a bola, você não vai tentar profundidade. Então, é realmente correr com a bola, gastar relógio, deixar os caras frios, cansar essa defesa. Então, existe um mundo. Para mim, o matchup ele é mais positivo pelo fato de você não ter o Daniel Hunter e nem o Will Anderson voando para cima de você. Mas, querendo ou não, isso é emocionalmente uma merda pro elenco. Ao mesmo tempo, para os Patriots, né? Melhor. Não, para os Patriots, com certeza é melhor não ter o Bo Nix, né? Óbvio. Mas, ao mesmo tempo, para os Patriots, eles vão pela primeira vez ter um jogo nessa pós-temporada contra um time que, diferente deles, tem uma linha ofensiva de respeito. Porque foi um excelente jogo da linha ofensiva dos dois times, na verdade. Mais de Denver, até porque a defesa de Denver incomoda mais e né, bate mais ali na de Buffalo, que vai ter mais dificuldades por isso. Mas achei as duas linhas ofensivas bem no jogo, o que não se é o caso de nenhum dos dois jogos dos Patriots nessas 2 semanas, de 2 jogos que foram talvez os mais criticados como um todo, né? Tanto, provavelmente o jogo que geral bateu, como o jogo feio no Wild Card foi Chargers e Patriots, e o jogo feio da Divisional Round é Patriots e Texans. Cara, mas aí eu vou entrar numa seara aqui. O último quarto de Chargers e Bears fez o jogo ficar melhor do que ele foi o jogo inteiro. Porque ele fez chatinho de ver. Mano, Chargers e Bears, o que tu tá falando? Rams e Bears. Tá. Beleza. Do mesmo jeito. Sim, dito isso, meio que é isso, né? E muito por causa das linhas ofensivas muito fracas. Atrapalharam demais o jogo de serem realmente bem massa, assim, realmente bonito de se acompanhar. E aí vamos ver como vai ser literalmente o Nick Bonito indo pra cima dessa linha ofensiva dos Patriots semana que vem. Cara, vai ser legal de ver. E aí, quer ficar o próximo jogo? Já falei, né, pra falar desse Texans e Patriots mais, né, dentro mesmo desse jogo. O Drake May, de novo, tendo que dar um jeito com, né, como eu disse, semana passada eu disse que ia ser o mesmo jogo. Óbvio que não é exatamente igual, mas tem muita coisa muito parecida dos jogos contra os Chargers. E, cara, eu vi a análise do Kurt agora pela manhã, né? Ele falou do problema do meio com turnovers. Eu acho que é uma coisa para a gente ficar de olho. E, assim, ele fez o que precisava fazer, ele fez os touchdowns dele, ele conduziu a campanha. Mas teve um determinado momento do jogo que foi o ataque dos Texans contra a defesa dos Texans. Que é tipo assim, New England correu mal com a bola, não teve corrida. Os Texans reagiram bem a screens, e aí foi muito aquela coisa de alguma hora o Drake May ia achar um passe entre zonas e aí ia dar certo, que foi como ele ganhou o jogo contra o Chargers, com aquele touchdown do Hunter Henry. Aconteceu durante esse jogo, não foi um jogo brilhante, mas tu já assistiu Man in the Arena, que é a série do Tom Brady? Não. Cara, no Man in the Arena, principalmente quando ele fala do primeiro Super Bowl, é isso, sabe? Isso era o Patriots Football. A defesa ela vai dar um jeito,
E aí o quarterback ele não vai fazer besteira e eles vão ganhar por posses mínimas. Para mim é. Só que, tipo assim, era 17-14, não foi 20 e poucos, foi? Não lembro o placar exato agora. Tô com ele aberto aqui. Do Patriots e Texans. Patriots e Texans. Foi 28-16. Foi melhor e tal, mas foi um jogo duro. E eu queria trazer um questionamento, que é o Kurt, ele falou que ele acha que o CJ Stroud quebrou mentalmente. Uhum. Eu já não acho que vá por aí. Porque, assim, o pior jogador do Texans em campo talvez tenha sido ele mesmo. A gente fala de 4 turnovers do Josh Allen em um jogo inteiro com prorrogação, 4 interceptações no primeiro tempo. Jesus. Só que, assim, o CJ Stroud tem muito talento, isso é evidente. Ele perdeu uma muleta, que era o Bob Zoe como coordenador, mas a linha ofensiva continua sendo um problema. E ele cometeu alguns erros por força passe e tal durante as últimas 2 temporadas. Mas, cara, isso foi uma atuação de Justin Herbert. Sem querer. Nesse podcast a gente bate muito no Herbert, mas é porque ele é o principal exemplo de talento que chega nos playoffs e o cara pida para dentro. Uhum. E o Herbert sempre volta no outro ano. Então eu não consigo ainda comprar. Eu vou esperar o início da próxima temporada para ver como chega o CJ Stroud, mas por não ser a primeira vez que um quarterback talentoso faz besteira gigantescamente em um jogo de playoff, eu não consigo ainda comprar essa ideia de que já foi. Não, eu acho que o momento é péssimo, assim, realmente. E começa a dar até uma. Nossa senhora, assim, completamente mudando de assunto. Mas eu abri o Instagram agora e do nada golinho na ESPN. Mas. Mais contrato pontual ou. Deve ser, porque tá dizendo aqui que ele segue na Rede TV e no DAZN. Então. Objetivo. Depois de tantos anos da ESPN ter aprendido com as transmissões, uma honra fazer parte disso. O objetivo é sempre desenvolver a paixão e popularizar a bola oval. Vamos pra cima, sigo na Rede TV aos domingos, na NFL Game Pass nas redes do Golden Sport. Dito isso, ele tá na ESPN. Bom, eu gosto dele. Seguindo, onde que a gente estava mesmo? Eu tinha terminado minha argumentação de que eu acho que o Stroud não está quebrado mentalmente ainda, porque para mim existem fatores. O momento é horrível, o momento realmente ele não tá jogando nada, o próprio Kurt assistiu o vídeo também, ele fala, né, talvez um processo de virada do Bryce Young para cima dele, né, ele virou na primeira temporada, depois de ter sido escolhido depois, e agora o Bryce Young parece estar virando de volta, não necessariamente coletivamente, né, já que o Bryce Young já tinha sido eliminado e o CJ Stroud passou, mas também o matchup ali das... né? Completamente diferente. E o coletivo ao redor também, pelo menos o CJ Stroud tem uma defesa ali de elite para carregar. O front seven de Carolina é péssimo. Pois é. E aí, mas eu acho que você vendo os jogos dos playoffs esse ano, eu acho que eu preferi o Bryce Young jogando. Não, o Bryce Young agiu como um quarterback durante os playoffs. E aí, assim, óbvio, a gente vai ter que ver ano que vem de novo, mas assim, é muito louco, né? Você lembra, o CJ Stroud teve um jogo que eu não lembro quem foi, não sei se foi o que... Não, teve algum recebedor dele que saiu lesionado em algum jogo, acho que na temporada passada, assim, que ia ficar muito tempo fora e ele começou a chorar, fez muita coisa, assim. Eu acho que é o Tank Dell que quebrou... Eu acho que é esse aí mesmo. Eu tava narrando esse jogo, acho que era Tank Dell mesmo, exatamente. E ele quebrou um osso que é muito fodido durante o jogo, uma parada assim. Pois é, aí... Não sei. Eu sei que é preocupante. O momento é preocupante. O futuro, vamos ver. E vamos ver se o time, se a franquia ajuda mais ele, né? Consegue reforçar essa linha ofensiva, porque são 2 anos com a linha ofensiva patética.
Porque o ataque não é ruim só por ele, mas ele não tá ajudando a ficar menos pior. É. E aí, indo pro jogo que falta. Caralho, quase que a gente tem 2 milagres do Soldier Field, né? O torcedor do Bears menos. Assim, aquele torcedor do Bears. Torcedores do Bears geralmente são meio que ranzinzas, digamos assim. Eu não sei se essa é a melhor palavra que eu quero falar, mas tipo, aquele torcedor daqueles times que fazem muita piada com o próprio time por ele não ser bom, né? Tipo, agora, esse ano que começou depois de muitos anos. Mas cara, esse tipo de torcedor é muito diria provável que justamente na vez dele o milagre termine em eliminação. É muito provável que a gente esteja vendo o melhor quarterback da história dos Bears. Para se ter uma noção do tamanho do problema que é essa posição em Chicago. E ele estando no seu segundo ano e ainda claramente tendo muita coisa a ser evoluída ainda. E depois de um primeiro ano bem ruim. Não, horrível. Assim, ele foi ser tratado como primeiranista no segundo ano, né? Que as pessoas chegaram e falaram: Ó, meu filho, é assim que se faz, tananã, tananã. Mas uma coisa que eu gostei nesse jogo é que quem lembra dos episódios passados sempre via que eu tinha uma preocupação em relação a ele ser muito dependente do jogo corrido, né? Com o Monegai e o DeAndre Swift. A partida do Monegai foi horrível. O DeAndre Swift, um pouco menos de volume até, fez um jogo ok, e o Caleb Williams foi levando. E, cara, o Ben Johnson tava sabotando esse ataque. O cara não chamou play action. Toda a terceira descida e quarta descida eram as coisas mais óbvias do possível. Tipo assim, como cacete tu chama um empty backfield quando tu tá numa terceira para 2? Ele não conseguiu gerar dúvida na defesa dos Rams em nenhum momento do jogo. E aí, para mim, foi onde o Caleb Williams ele se destaca, e usando o quarterback anterior que o Ben Johnson trabalhava, que era o Jared Goff, que é uma coisa que o Jared Goff não consegue fazer. O Jared Goff, ele tá dentro de um plano. Se ele sai daquele plano, ele quebra. O Caleb Williams percebeu o seguinte: cara, se eu ficar nisso aqui, vai dar merda e a culpa ainda vai cair para mim. Então eu tenho que tentar alguma coisa. E aí foi com o Scramble, foi mudando jogada na linha, foi dando ali seu jeito, e eu acho que ele mostra que ele pode ser um bom líder. A primeira interceptação, acho que ele vacilou muito, foi um passe ruim. Na segunda, eu tava colocando a culpa nele, mas depois eu fui ver na Auto N2 a câmera por detrás dele, o DJ Moore, ele desliga. Lembra quando a gente jogava Xbox, acabava a pilha, que dava aquele avisozinho com o outro tinha desconectado? Aquilo ali apareceu na cabeça do DJ Moore. E ele vai ficar marcado por essa interceptação que nem é culpa dele. Mas assim, se os Bears chegaram até lá, é muito por causa dele, e aquele passe, aquela Hail Mary, assim. Quando eu vi que ele estava sendo pressionado e que ele já estava na linha de 50, eu disse assim, essa bola, se ela for para fora do campo, é muita coisa. E ele vai lá e acha o Colson Loveland lá dentro, ou era o Colquimer, não lembro qual do Siren Zero. Mas um jogo gigantesco dele, e do outro lado, eu acho que é uma prova de como você dar sequência a pessoas boas funciona bem. Não foi nenhum jogo estrelado, Stafford, mas tudo fluiu bem, porque todo mundo ali se conhece há muito tempo. O Stafford cuidou bem da bola, ele conseguiu adaptar o jogo dos Rams para a condição de jogo que era que os Bears colocou, né? Que era a defesa dos Bears desde o segundo tempo contra os Packers, ela não saiu de muitas jardas para recepção. Então, o Matthew Stafford viu que ele tinha que explorar a Tyrande no meio de campo, que ele tinha que brigar por bolas altas no Devante Adams, porque iam ser as jardas que iam funcionar. E para mim, um plano de jogo que funcionou bem. E lembra daquilo que eu tinha falado, que era essa história de ficar ganhando por uma aposta só uma hora vai dar merda? A corda estourou pro lado dos Bears. Os Rams seguiu. E assim, você vai enfrentar um clássico divisional contra o melhor time da sua divisão, você não vindo de 2 vitórias extremamente convencedoras nas rodadas anteriores.
Então, eu acho que tipo, isso deve ser objeto de preocupação. Óbvio que você ter uma F-Stepper do seu lado vai te dar uma certa vantagem, uma certa confiança, mas eu acho que o desempenho preocupa. E por mais que mata-mata realmente seja coração, eu às vezes não consigo confiar tanto num time que está indo muito mais no grito do que necessariamente na qualidade. Pois é, mas ao mesmo tempo isso faz diferença, né? Vai jogar contra um Seattle que, assim como o Chicago Bears, por exemplo, não estava na temporada passada, nos playoffs. Então, tem esse fator novidade, tem essa questão de Los Angeles Rams ser um time mais acostumado com aquilo ali. O técnico já foi campeão, o quarterback já foi campeão, a dupla junto já foi campeão ali, né? Nessa história aí. E há pouco tempo, o Davante Adams, não por lá, mas já foi campeão, é um jogador super experiente, então isso faz diferença. E nessa aí eu acho que pode ser o ponto que cai para o outro lado, assim, né, pro Los Angeles Rams. O que tem de superior ao Seattle Seahawks nesse momento é isso. E a mesma coisa que a gente sempre vai falar, né, de se, por um acaso, o Sam Darnold espalhar farofa. Sempre vai ficar essa pulga atrás da orelha, apesar de mais um jogo aí ele ter conseguido ir bem sem fazer isso. E uma coisa que eu pensei e não deu, e depois esqueci, não falei na hora que a gente tava falando desse jogo, né? Do jogo do Seattle contra São Francisco. Que tu falou de que era muito importante terem treinado ele para isso, né? Para cuidar mais da bola. Porque de fato, assim, ele só tem a perder. Assim, porque se ele tentar uma coisa muito arriscada, ele só tem a perder. Porque provavelmente, se ele acabar espalhando a farofa, ele pode entregar o jogo. Se ele cuidar mais da bola, e ele mesmo sem fazer nada de super espetacular, provavelmente o resto do time ganha o jogo. Então, ele só tem a perder se ele tentar algo muito arriscado. Então, ele fazendo essa questão de cuidar mais da bola é fundamental para Seattle. E o Los Angeles Rams tem essa questão da experiência que pode ser favorável. E aí, vamos ver no que dá, porque que vão ser jogos interessantes. Inclusive, bora de palpites logo agora? Bora. Vamos, qual é o jogo primeiro que acontece? É o Broncos e Patriots, né? Nossa, que difícil. Se não fosse a lesão, eu ia de Broncos, assim, tranquilamente. Mais tranquilo, até porque eu acho que esse jogo deu respostas assim no sentido, né? Como a gente tá falando desde o começo, essa temporada como um todo muito imprevisível e com os times com suas claras virtudes e seus claros defeitos. O claro defeito dos Broncos era um ataque mais ou menos, né? Só que nesse jogo, a gente viu eles dando um salto nesse aspecto. Então, eu acho que foi um time que deu uma resposta à sua principal vulnerabilidade. Só que aí ele perde o talvez principal responsável por isso. Ou o principal, quem vai ser o líder para fazer tudo isso. Né? É muito fácil você apostar nos Patriots pelo fator quarterback, mas é um jogo que não se resume só a isso. Sim, como a gente disse, vai ter Nick Bonito e tá lá no Arrufanga e todo mundo aí feito uns doentes pulando em cima do Drake May com a linha ofensiva que não protege bem. Eu vou num 17-14 feio pro Denver Broncos. Como eu acho que não merece ser unanimidade, eu acho que é muito equilibrado, eu vou de Patriots. Eu acho que o Drake May vai dar um jeito de novo. Tem outro jogo aí, né, que eu acho importante a gente não falar. Eu vou dar o benefício da dúvida a Sam Darnold do Seattle Seahawks aqui. Acompanha o relator. Só isso que eu tenho para acrescentar mesmo. Aí, e na temporada regular, né, os times se enfrentaram uma vez em cada estádio e deu cada um
um na sua casa. Cada um venceu em casa. E vai ser em Seattle, então tem esse aspecto também. Cacete. Dito isso, que é? Assim, se passa para o Super Bowl, campanha zaça. Você amassa o maior rival dentro de casa e depois você elimina o segundo maior rival na mesma sequência. Inacreditável. Seria realmente um título gigantesco de Seattle que nem era colocado tão forte assim no começo da temporada para isso. E aí, vamos ver se esse Super, assim, qualquer Super Bowl seria espetacular, mas enfim, vamos ver. Patriots e Seahawks seria gigante, Denver e Cara, é Seahawks seria porque gigante. o que acontecer agora, eu acho que tirando o Rams e Broncos, é tudo repetição. É tudo alguém ou querendo manter paternidade ou querendo tomar alguma coisa. Revanche. Assim, o Rams ele apanhou 2 vezes os Patriots, tá? Eu acho que tipo, os caras vão chegar mordidos pra cacete se dar esse jogo. Sim, e é uma oportunidade de chegar dessa vez, talvez como favorito. Não sei. Mas era favorito em 2001. E Pois é, era uma situação extremamente parecida. Era um quarterback segundanista que ninguém dava nada para os caras no início do ano e os caras foram chegando. enfim, de qualquer forma, demos nossos palpites de quem estará lá. Quando tivermos definido, a gente quebra a cabeça também aqui para ver quem é que ganha. E vamos, uma coisa também que faltou falar em um dos tópicos e que eu acho que dá para puxar outros assuntos nele junto agora é sobre a demissão do Sean McDermott e que aí junto a gente pode falar sobre quem foi contratado, né, para outros times já o New Tá. York. Pensei que já tinham Não, não, não. anunciado. Não, sobre outros técnicos que a gente falou, foi demitido semana passada, mas que agora já estão empregados. O John Harbaugh é o técnico do New York Giants e o Kevin Stefanski é o técnico do Atlanta Falcons. Cara, eu acho que os dois times acertam muito. O Stefanski, ele tem um histórico meio aleatório de trabalhar bem com quarterbacks de idade alta que não são muito móveis, então isso pode dar uma sobrevida para o Kirk Cousins. E Atlanta precisa de pouca coisa para deslanchar. Já são algumas temporadas 8, 9 que você fala, precisa afinar isso aqui e aquilo outro. Então acho que o Kevin Stefanski pode ser um bom nome e o John Harbaugh é a melhor coisa que o Giants conseguiu fazer. Porque você vai dar um quarterback segundanista para um cara que implementa culturas vencedoras. Óbvio que vai precisar de reforços em algumas posições, mas tem uma base minimamente sólida. E a gente vai para uma conferência onde o Commanders é meio incógnita, né? Porque o Jalen Daniels lesionou muito e a defesa é um pouco mais velha. Um Cowboys que não tem defesa e um Eagles que patinou muito. Então, a minha primeira projeção é um salto de Nova York, sei lá, para uma campanha 8-9, mas a depender pode até terminar com um saldo positivo. E aí a gente fica também na expectativa de ver para onde o Sean McDermott vai. Assim, eu vi gente falando e eu acho que faz sentido que o que ele fez em Buffalo tem uma carinha de que ele seria o nome certo para ir para o Las Vegas Raiders. Pois é, o pessoal já está fazendo muito essa ligação, eu acho correto. Mas a minha maior preocupação não é nem para onde vai o McDermott, que eu espero que arranje um time rápido, né? Quem os Bills vão trazer? Eu acho que o mais correto seria subir o Joe Brady. Porque ele é um cara que ele chega numa temporada onde o Bills não está fluindo legal, ele ajeita o ataque, consegue fazer com que o Bills ainda seja campeão de divisão. E é um cara que aparentemente se dá bem com o Josh Allen e que conseguiu fazer o Josh Allen produzir bem com recebedores que não são tão bons. Então eu acho que você dar a chave da franquia para esse cara é interessante. Como tem o Brian Dable, que foi entrevistado pelos Eagles para ser coordenador ofensivo, e é o cara que lapidou o Josh Allen, transformou o Josh Allen nessa estrela que ele é hoje. Eu acho que se chega o Dable, sai o Brady, mas eu acho que são dois nomes quentes pelo histórico do Buffalo, pelo histórico do quarterback.
São nomes interessantes, realmente faz sentido de você querer continuar deixando o melhor possível para o Josh Allen, né? E agora vamos para os destaques individuais, vamos para o quem a gente achou que se destacou mais, assim, positivamente, negativamente. Positivamente, eu já vou colocar aqui o Witherspoon para representar a defesa de Seattle. Cara, eu vou de Manuori, porque eu acho que ele foi bem quando ele teve que cobrir zona, ele foi bem quando ele teve que cobrir coisas no meio de campo. Eu vou com ele. E o destaque negativo, se desse Buffalo Bills, eu ia escolher o Sutton. Mas como deu Denver, eu vou escolher o Josh Allen por ter aí se dá o rosto. E são 4 turnovers, não dá. Eu vou sair do lugar comum. Eu vou de Ben Johnson. Porque fica muito naquele meme do o Ben Johnson é o Fernandinho da NFL, o Ben Johnson é o cara agressivo, o Ben Johnson é o cara que testa a quarta descida. E aí ele não consegue ser inventivo, sendo que a melhor característica dele é ser o cara que arranja soluções mirabolantes quando o time precisa prender o adversário. Eu acho que, pelo tanto de expectativa que se gera em ter um nome como Ben Johnson, ele ter feito chamadas tão ruins em momentos cruciais da partida, me faz votar nele. Show! Recomendações para o nosso ouvidor do Lançando a Bola. O que tu tem aí? Foda, né? Cara, pior que eu não tô. É porque eu já recomendei livro semana passada, né? Putz, deixa eu pensar. É que eu posso indicar qualquer coisa também, né? É. Eu tenho 2 coisas que eu posso recomendar, mas acho que nesse momento eu acho que. Tá, eu vou recomendar. Como eu já recomendei filme semana passada, também não vou recomendar filme de novo. Vou recomendar o Big Brother Brasil 26, porque tá começando uma boa semana aí. E recomendar também que as pessoas não beijem à força ninguém, né? Já que eu tô falando de BBB, eu vou recomendar isso aí. Cara, eu recomendo. Tem um Hobbs. Sei lá, vai ir à praia, vai fazer qualquer coisa, é bom, ocupa a mente. Minha recomendação é arranjar um hobby. Dito isso, volte semana que vem para ver aí a nossa análise de quem vai jogar o Super Bowl. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para seus amigos darem a opinião deles também. João Bosco Neto se despeça. @Bosquinha, Twitter e Instagram, Bosquinha SD no TikTok. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando da NFL. Até semana que vem, espero eu que com resultado mais do que positivo. Se não gostou, dá dislike, segue a gente nas redes sociais. Até a próxima, valeu, tchau!